Bom, eu quero dizer que nós estamos aqui nessa manhã e nós vamos finalizar aquela série de mensagens, uma série de três domingos, de 3 mensagens, que tem o tema Aqueles que Vivem. Aqueles que Vivem. E hoje eu quero dizer que aqueles que vivem, eles vivem em comunidade. No domingo passado eu afirmei que aqueles que vivem, eles vivem em missão. E hoje eu quero que você pense comigo, já que nós estamos no fim de semana de festa de celebração dos nossos grupos pequenos como igreja, que aqueles que vivem, eles vivem em comunidade. E essa ideia de comunidade, irmãos, é algo completamente fora do padrão da nossa sociedade hoje. É algo, na verdade, que é um contraponto, é algo contra a nossa cultura. Porque muitos, filósofos, antropólogos, sociólogos, psiquiatras, psicólogos, muita gente escrevendo hoje do hiperindividualismo da nossa sociedade e das terríveis consequências que nós estamos tendo, como sociedade, como povo, como nas nossas relações de amizade, relações familiares. E eu ouvi duas charges que me chamaram a atenção. Eu queria colocar uma para você aí. A pessoa tem um bom senso de humor, a galera que faz esse tipo de coisa, e eu admiro muito. E eu achei interessante essa imagem, porque ela representa muito da nossa cultura hoje. Vivemos numa cultura individualista, nos preocupamos com a gente, e a gente se esquece do outro. Gostei também de uma segunda imagem que eu quero deixar para você aí. Eu acho realmente o cúmulo, Um pai está com um problema, pensando em si mesmo, o que aconteceu? A gente está sofrendo. E aí, filho, onde é que a gente errou com você? Onde a gente errou com você? O cara nem conhece o filho. Existem famílias assim hoje, irmãos e amigos? Existem. Eu não digo que eles não conhecem o filho fisicamente, mas muitas famílias, nós não conhecemos mais os filhos, nós não conhecemos os pais, não conhecemos o cônjuge, porque nós não nos relacionamos mais por conta do nosso individualismo. Há um filósofo chamado Gilles Lipovetsky, que ele já há alguns anos, ele é um teórico da hipomodernidade, ele tem alguns livros, títulos muito bons, A Era do Vazio, O Luxo Eterno, O Império do Efêmero, A Felicidade Paradoxal, onde ele trata sobre a sociedade do hiperconsumo, ele escreve muito sobre isso. E eu queria mencionar aqui um trecho do que ele diz. Ele fala sobre esse individualismo atual, e ele fala: nas sociedades em que não existem grandes ideologias políticas, um certo número de indivíduos tende a querer afirmar a sua identidade por meio do consumo próprio. O eu de cada pessoa tornou-se o seu próprio fardo. Conhecer-se a si mesmo tornou-se antes uma finalidade do que um meio através do qual se conhece o mundo. E precisamente porque estamos tão presos em nós mesmos, é extremamente difícil chegar a uma conclusão de quem somos nós. Dar qualquer explicação clara para nós mesmos ou para os outros daquilo que são as nossas personalidades. Então, o sujeito moderno hoje, ele tem o desejo de ser o único, ser o melhor de todos. E se cada indivíduo tem a ambição de ser o melhor, e o discurso de autoajuda alimenta muito essa ilusão, inevitavelmente, então, nós verificamos, irmãos, que isso não vai funcionar, porque nem todos vão ser, ou vão ter os benefícios da sociedade, ou vão ocupar posições vantajosas. Alguém afirmou que esse hiperindividualismo, ele tem que nos levar a pensar nas novas modalidades de consumo, porque ligadas à questão da tecnologia, da comunicação, da informação, no crescimento das religiões à la carte e emocional, porque tudo é focado no indivíduo. É por isso que a gente fala muito aqui, muitas vezes as religiões se tornaram um banquete de ofertas, e as pessoas que buscam as religiões são consumidores, porque tudo, uma lei de mercado, tudo influencia o indivíduo, ele pensa no seu conforto, ele pensa naquilo que é o melhor para ele, ele pensa sempre a partir de si mesmo, e não da comunidade, e muito menos a partir do propósito de Deus para a sua vida. Então, a experiência emocional também é muito forte, porque ela é centrada no indivíduo. Aí ainda a gente tem que pensar sobre a desinstitucionalização da família,
do culto, a saúde, a forma, porque o importante é o indivíduo, então nós temos um valor desmedido em relação à beleza, o uso excessivo de medicamentos psicotrópicos, porque eu tenho que ter tranquilidade, eu tenho que concentrar nisso, e eu estou buscando a minha saúde emocional no medicamento e não nos relacionamentos, a corrida atrás de regimes e a busca pela alimentação sadia, que não tem nada errado com isso, mas é que o foco, muitas vezes a motivação para isso é exatamente esse individualismo, esse valor exacerbado de mim mesmo, do meu ego, de quem sou e como eu preciso me destacar num mundo, numa sociedade, né, cada vez mais competitiva. Então, muita gente escrevendo sobre isso. Por quê? Porque o reino deste mundo é assim. O reino deste mundo está determinado por esse tipo de valor, né? E todo mundo aqui já ouviu falar do Augusto Cury, ele faz uma diferença, né? Muitos autores escrevem sobre isso, a diferença entre individualismo e individualidade, né? Então, claro que é uma grande diferença. E ele menciona que o individualismo é uma característica doentia da personalidade, porque ela é ancorada na incapacidade de aprender com os outros, na carência da solidariedade, né? Então, no desejo de atender em primeiro, segundo e terceiro aos próprios interesses, e em último lugar ficam as necessidades dos outros. E é claro, a individualidade ela está ancorada na segurança, na determinação, na capacidade de escolha, em quem você é. Deus nos trata, sim, nesse pensamento como um indivíduo, né, como pessoas distintas, com personalidades próprias. E eu sempre digo aqui, o Espírito Santo, ele não nos despersonaliza, o Espírito Santo nos faz mais gente, nos faz mais nós mesmos. É aí que nós temos capacidade, exatamente porque o Espírito Santo nos capacita a nos relacionar com as pessoas. E quando nós nos relacionamos em comunidade com as pessoas, nós não nos tornamos menos gente, e nem menos nós mesmos. É aí que a nossa identidade ela pode ser realmente amadurecida, ela pode ser afirmada, aí encontramos a segurança emocional para sermos nós mesmos. Então a sociedade está num caminho completamente inverso, oposto da própria natureza de quem nós somos enquanto seres humanos, porque nenhum ser humano é uma ilha. Você conhece essa frase? Então nós fomos criados para viver em comunidade, e a sociedade padece demais por conta desse individualismo. Eu queria citar também aqui um teólogo chamado Moltmann. O Moltmann ele escreve essa questão do indivíduo, né? E ele fala assim, esse indivíduo, ele só é indivíduo no campo ressonante dos seus relacionamentos. Ele só pode ser ele mesmo se ele está vivendo dentro da rede de relacionamentos. Aí ele diz assim, a pessoa se torna então um sujeito humano, que pode dar e receber, que pode ouvir e fazer, que pode experimentar e tocar, que pode ouvir e responder. Então ele afirma, sem comunidade uma pessoa não pode ser uma pessoa. Não é interessante isso, um paradoxo? Mas sem comunidade, sem uma rede de relacionamento, sem nos relacionarmos com o outro, nós nos tornamos menos gente, nós nos tornamos menos pessoa. Aí ele diz aqui, o crescente individualismo das pessoas na sociedade moderna contribui para a sua nova escravização, longe da liberdade de pessoas humanas. Ou seja, nós nos tornamos escravos de nós mesmos, do nosso ego, da nossa vontade, dos nossos interesses, e vamos riscando as pessoas da nossa agenda, vamos nos cada vez mais entrando dentro das nossas conchas, e o resultado é que a gente fica escravo exatamente desse individualismo exacerbado, e nós ficamos realmente presos a nós mesmos. Ele conclui aqui dizendo, o indivíduo moderno é o produto final daquele método divide e governe, que é o método que ele diz que o Império Romano usou. Você divide as pessoas e aí é mais fácil você governar as pessoas. Se você quebra os vínculos e os relacionamentos, então as pessoas estão suscetíveis a serem escravizadas, dominadas completamente. Ele diz, essa é a dominação do Império Romano. Ele diz, nós vivemos exatamente isso na nossa sociedade. Rompem-se os relacionamentos, as pessoas então elas são realmente presas fáceis, né, do domínio. E nós estamos debaixo de um domínio da cultura, de uma imposição da mídia, da ética do mercado, uma coisa doida em que a visão utilitarista do mundo, onde a gente é simplesmente uma peça da engrenagem, onde a gente é simplesmente um consumidor, onde faz o mercado girar, e nós vamos sendo despersonalizados. Então, se nós
queremos governar sobre outras pessoas, a gente separa, a gente isola, a gente conduz essas pessoas à parte e as individualiza. Agora, para proteger a dignidade e a liberdade das pessoas, elas devem tornar-se capazes de viver em comunidade e preparadas para a comunidade. Aí ele diz, então a pessoa é livre, é afável, é afetiva, é aberta, é agradável e amável. Elas deixam outras participarem de suas vidas e são interessadas no bem-estar de outras pessoas. São relações livres, marcadas pelo respeito mútuo e a amizade de ambas as partes. Aí eu sei que eu sou respeitado e amado, eu me sinto livre, porque eu posso sair da minha concha e me comportar da forma como realmente sou. Em uma comunidade de respeito mútuo, de apreciação, amizade e amor, a outra pessoa não é mais uma restrição à minha liberdade pessoal. Pessoas então se tornam livres, além das fronteiras de suas próprias vidas, e o resultado dessa mútua participação é a vida compartilhada, e é o que então o Moltmann chama aqui de a vida boa, é onde a vida realmente acontece. Coisa tão triste hoje, muitas vezes eu ouço de pais, de adolescentes, de jovens, que eles entram numa concha, com um computador dentro do seu quarto, e ficam horas e horas, não se relacionam mais com seus pais, não se relacionam, não têm vida social, não se relacionam com amigos. Hoje, cada vez mais, nomes de doenças novas, como produto desse individualismo. O reino de Deus não é assim, irmãos. É por isso que nós estamos aqui numa igreja, numa comunidade, um grupo de pessoas. O menor grupo de pessoas, Jesus diz assim, onde estão 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou ali presente. 2 ou 3. Começa a partir de um pequeno grupo. Começa a partir da menor reunião possível entre pessoas. Jesus está ali. E a partir dali, essa vida é, então, em comunidade. A salvação é individual. Você é convidado a andar com Jesus. Você é convidado a conhecê-lo, a receber o seu amor e a sua salvação. E só você pode tomar essa decisão, só você pode fazer essa escolha. Só cabe uma pessoa por vez na cruz. E para que você, então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus, é uma decisão exatamente única, sua, pessoal. Agora, uma vez que você toma a decisão por Jesus, é impossível ser cristão sem viver em comunidade. É impossível ser cristão vivendo essa máxima da nossa cultura, da nossa sociedade. É impossível. Nós teríamos que rasgar o Novo Testamento, irmãos, bíblico. E é claro, o Velho Testamento mostra a vida em comunidade. Deus escolhe um povo, uma nação, para tocar todas as nações da terra, as famílias da terra. Mas a gente teria que rasgar. Hoje é muito comum você ouvir pessoas dizendo assim, não, eu faço minhas rezas, minhas orações em casa, eu não preciso ir a uma igreja, eu assisto o culto na internet. Muito mais fácil, porque eu estou pensando sempre em termos de comunidade, em termos daquilo que é mais fácil para mim. Mas quando eu faço isso, eu perco aquilo que Deus diz que é tão precioso para o desenvolvimento da nossa fé, que é a esfera de relacionamentos. Eu perco a capacidade de aprender com o outro. Eu perco a capacidade também de ensinar ao outro, do compartilhamento. Eu perco o privilégio de ser estimulado na fé, de ser despertado na fé pelos meus irmãos. Eu perco tantos privilégios. Por isso eu quero voltar ao texto que tem sido a base dessa série, quando Paulo diz em 2 Coríntios 5, pois o amor de Cristo nos constrange, nos impele, nos motiva, nos impulsiona, julgando isso, considerando isso, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós vivemos para Jesus, não mais para nós mesmos. E viver para Jesus é viver como Jesus, que viveu para o outro, que se entregou pelo outro, que se deu pelo outro, que se deu pelo mundo. Viver para Jesus é viver para o outro, como Jesus viveu, porque somos, nas palavras de Paulo, imitadores de Cristo. Ter a vida de Jesus em nós, fazer parte desse outro reino, porque fazemos parte da comunidade daqueles que vivem. Não é daqueles que estão mortos espiritualmente, mas daqueles que têm vida em Cristo, que têm vida pelo poder do Espírito, que têm vida porque foram realmente transportados do reino das trevas para o reino da luz. Agora são cidadãos realmente do reino de Deus. É um outro reino, diferente deste reino desse mundo. É um outro reino, diferente dessa cultura, da sociedade em que vivemos. Completamente oposta.
O amor de Cristo nos constrange, então nós não vivemos mais para a gente. Somos tão amados, somos tão preciosos, somos tão valorizados, que o nosso relacionamento com Deus nos impele a nos relacionar com o nosso próximo. É por isso que Jesus resumiu toda a lei e os profetas, dizendo: você vai amar a Deus sobre todas as coisas, e então você vai amar o seu próximo como a si mesmo. A transformação de Deus, o que atesta que realmente nós estamos vivendo o reino, que fazemos parte desse grupo daqueles que vivem em Cristo, que receberam a vida de Deus em Cristo, é que nós amamos a Deus, e nós somos capazes de amar o próximo como a gente ama nós mesmos, como amamos a nós mesmos. Então, fazer parte desse reino é completamente diferente do que nós vivemos hoje como sociedade, como cultura. E aí eu fico pensando, o que a gente é como igreja, irmãos? O que nós somos como igreja? Né? A igreja é um grupo dependente do Espírito Santo, que vive em comunidade. Essa é uma definição aqui minha, né? Claro, produto de tudo que a gente lê, que a gente ouve, que a gente estuda, que a gente vê na palavra, mas para mim é isso. A igreja é um grupo dependente do Espírito Santo, que vive em comunidade, é comprometido em servir o mundo à sua volta, com humildade e amor. É isso. A gente é dependente do Espírito porque nós vivemos no Espírito, andamos no Espírito, é a vida do Espírito. É o Espírito Santo que nos capacita a sermos testemunhas, é o Espírito Santo que move o povo de Deus, a igreja. Nós somos habitados pelo Espírito Santo, nós somos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção, o dia da volta de Cristo. Então, vivendo dependentes do Espírito, andando em Espírito, nós vivemos em comunidade. Porque a fé é comunitária, e então nós estamos comprometidos em servir o mundo. Aqueles que ainda não fazem parte daqueles que vivem em Cristo. Aqueles que ainda não conheceram o amor de Deus. Aqueles que ainda não foram transformados por sua graça. Aqueles que ainda não receberam uma nova vida. Que ainda estão mergulhados nessa cultura que despersonaliza, que escraviza, que empobrece o ser humano, que oprime, que realmente tira toda e qualquer perspectiva desse ser humano realmente viver bem, viver com sentido e propósito. A igreja reconhece a soberania de Deus e sabe realmente que só Ele nos mantém em pé, só Ele que nos mantém crescendo em graça e conhecimento diante dEle, que só Ele nos fortalece a cada dia, e por isso o nosso foco como igreja é andar com o Senhor, com Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, e cooperar com Ele naquilo que Ele está realizando no mundo. Não é a nossa agenda, não é a nossa missão, nós estamos aqui para cooperar com Deus, com aquilo que Ele já está fazendo, com aquilo que Ele já está realizando nesse mundo. É por isso que nós vivemos então a Missio Dei, a missão de Deus. É a missão de Deus, não é a nossa. E aí então, irmãos, como a gente está aqui num final de semana especial, eu queria concluir esse momento e ir para uma segunda parte da mensagem, que eu quero simplesmente relembrar um texto com você, nessa dimensão de vida em comunidade, que é o texto de Efésios capítulo 4. Porque se nós somos parte daquele grupo de pessoas que vive pelo poder do Espírito, porque recebemos a Cristo como Senhor Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Senhor Jesus. E se nós então entendemos os valores do reino de Deus, nós sabemos que aqueles que vivem, eles vivem em comunidade. E viver em comunidade, nós temos algumas marcas aqui que o apóstolo Paulo diz quando ele trata a igreja. Ele afirma que a igreja é o corpo de Cristo. Você pode ler comigo, o texto diz o seguinte, que Jesus então designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele está falando de dons espirituais, que Jesus é que estabelece. Não é esforço humano, não sou eu que me chamo para essas funções, é Deus que estabelece, Ele que dá o dom conforme Ele apraz, conforme 1 Coríntios 12, cada um tem uma função no corpo de Cristo, ninguém é melhor do que ninguém, mas as funções são diferentes, é como numa família, o marido tem uma função, a esposa tem outra, os pais, os filhos, todos são iguais, todos têm o mesmo valor. Aí ele diz assim que esses dons, que são chamados dons de liderança, foram dados à igreja com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Ou seja, quem está nessa posição na igreja, não é para fazer o trabalho sozinho, não é para realizar. Como a gente tem ministrado aqui, irmãos, a igreja, ninguém aqui é chamado para ser o herói, nós somos chamados para sermos formadores de heróis, para discipularmos pessoas, para fazermos discípulos como nós somos discípulos de Jesus, que é realmente o Senhor.
Então, nós preparamos os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado. A igreja é o corpo de Cristo, o corpo vivo de Cristo. É um organismo vivo, não é uma organização, ela é um corpo. E olha que Paulo então diz assim, que nós vamos viver a obra do ministério, que nós vamos viver como corpo de Cristo até que todos, não vamos deixar a gente para trás, não, até que todos, porque é um corpo. Não tem jeito, você está correndo uma corrida, e aí a tua cabeça vai ficar 5 metros à frente do teu corpo na linha da chegada. Você sabe que a galera que corre os 100 metros rasos, às vezes eles dão uma esticada no pescoço assim para, ali é uma fração de segundos, então a linha de chegada é uma disputa muito rigorosa, mas não tem jeito, o cara não se separa do corpo. A perna não ficou 10 metros para trás e ele chegou na linha de chegada, é um corpo, é um único corpo. Paulo está dizendo assim, todos nós vamos alcançar, devemos ir como corpo. A gente deve alcançar como corpo a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, até que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, ou seja, Cristo é a referência, Cristo, Ele não só é a cabeça do corpo, mas Ele é o nosso ideal, Nós somos pequenos cristos como cristãos. Antes, seguindo a verdade em amor, então cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, Ele é o Senhor, a igreja pertence a Ele, nós somos só o seu corpo, dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Esse é um texto assim, da eclesiologia da igreja, é um texto assim, tão importante para compreendermos a dinâmica da igreja, do que nós somos como corpo de Cristo, do que somos como essa comunidade da fé. Então vou destacar algumas verdades só aqui. Primeiro, que o alvo é Cristo. O alvo da igreja é sempre Cristo. O alvo de um cristão é sempre Cristo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Tudo é para Ele, por Ele, A glória é devida ao seu nome. Tudo é para Cristo, o alvo é Cristo. Por isso que Paulo diz, até que a gente atinja a medida da plenitude de Cristo. Nosso alvo como cristão, completando o que Paulo diz em 2 Coríntios 5, que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou, nosso alvo agora é ser como Cristo. Vamos ser como Ele? Não, mas esse é o nosso alvo, é chegar à maturidade da plenitude de Cristo. Ele é realmente nosso ideal. Somos imitadores de Cristo. E é interessante quando nós pensamos em comunidade, que toda a vida ou saúde que é difundida para a igreja, vem do cabeça que é Cristo. Entenda isso, irmãos. É como Jesus usou a metáfora da videira. Nós somos os ramos, Ele é a videira verdadeira, nós temos que estar conectados nele. A seiva vem da videira. Nós não temos vida em nós mesmos. Da mesma forma agora, nessa outra metáfora do corpo. Paulo está dizendo assim, olha, Ele é o cabeça, a vida vem dele, nós somos membros. Da cabeça flui o Espírito, flui a seiva, flui a vida. A nossa saúde está exatamente em seguir a Cristo, em estar arrumando cada vez mais na sua direção, em crescermos em intimidade, em crescermos em graça e conhecimento do Senhor Jesus. Agora que nós temos Cristo, esse deve ser o nosso anseio maior. Enquanto nós compramos, vendemos, estudamos, enquanto nós criamos nossos filhos, vivemos o casamento, enquanto os jovens estão prestando vestibular, enquanto tudo isso está acontecendo, o alvo da nossa vida deve ser Cristo. Enquanto nós estamos vivendo o nosso dia a dia, vivemos para o Senhor. Segunda coisa que a gente vê aqui é que o funcionamento desse corpo é em cooperação. Ele funciona como uma engrenagem onde cada parte faz a sua função. E se alguém não está fazendo a sua função, outros estão sobrecarregados. E essa é a triste analogia da igreja. Se eu não me engano, foi Peter Wagner, um especialista em crescimento da igreja, que há 2 décadas atrás, ele usou o exemplo de que muitas vezes a igreja parece um estádio de futebol, onde você tem milhares de pessoas na arquibancada que estão aplaudindo ou criticando aqueles que estão correndo no campo, e 22 suando a camisa ali para realizar a coisa, dar o espetáculo. Muitas vezes assim, nossas conversas com pastores, com líderes, muitas vezes acontece isso, porque há um grupo de pessoas que se dispõem, que estão fazendo a sua parte, e que muitas vezes estão tentando fazer a parte do outro, porque há muitos que não estão fazendo absolutamente nada.
Porque há muitos que não entenderam o que é o funcionamento, o que é ser cristão. Ser cristão significa que eu faço parte de um corpo. E como eu faço parte de um corpo, como membro desse corpo, eu tenho uma função. Seja ela qual for, ela é importante. Seja ela qual for. Então, uma igreja, nós somos chamados a viver em Cristo. E isso significa que nós vamos trabalhar em cooperação. E trabalhar em cooperação aqui, todo mundo sabe que é mais difícil. É mais difícil, cada um tem uma velocidade, cada um tem um ritmo, a gente precisa trabalhar junto, então a gente precisa aprender isso, tudo é mais difícil, só que trabalhar em cooperação a gente vai mais longe, como diz aquele princípio africano, aquele dito africano, que sozinho você vai mais rápido, mas em companhia você vai mais longe, porque nós não estamos aqui por um evento, nós estamos aqui por uma jornada, a vida cristã é uma jornada, a jornada até a eternidade. Então, irmãos, é assim que o corpo de Cristo funciona. O verso 16, se puder voltar o texto para mim, ele diz assim: todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. O que seriam essas juntas, irmãos? É como o nosso corpo mesmo, juntas e ligamentos. Paulo usa a expressão aqui. Ele andou bastante com Lucas, o médico. Então, Paulo também tinha um conhecimento aí da fisiologia humana. E ele usa essa expressão. São esses relacionamentos, As juntas e os ligamentos são aquilo que nos une. Por isso a importância de relacionamentos saudáveis, de termos a intimidade com pessoas da nossa comunidade de fé. Não é simplesmente uma visita na igreja no domingo, mas nós temos relacionamentos, porque com esse auxílio de todas as juntas, desses relacionamentos fortes, esse corpo cresce, ele se edifica a si mesmo em amor. E olha o que Paulo diz então, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada parte. Uma pergunta que cabe sempre a nós aqui, irmãos. Nós estamos fazendo a nossa função, a nossa parte? Porque senão, pouco a pouco, a gente vai se tornando gente que é só consumidora daquilo que outros estão fazendo. Pouco a pouco, nós vamos caindo naquilo que a nossa cultura ensina, pregoa. Nós estamos nos tornando gente individualista, que está fora do corpo e recebendo aquilo que o corpo oferece. E muitas vezes vamos ter aquela atitude crítica, porque exatamente quem não faz é mais fácil criticar, porque quem não está envolvido não sabe da responsabilidade, do temor de Deus, da dependência do Espírito. Então é por isso que é muito mais fácil, quando você não está envolvido, você criticar alguém que está fazendo. Então nós vamos sair daquilo que a Bíblia diz claramente aqui, que trabalhamos em cooperação, que mantemos relacionamentos saudáveis e cada um faz a parte. Por essa distribuição feita, a participação limitada de cada um torna então esse corpo realmente vivo, dinâmico, poderoso para crescer e se edificar a si mesmo. Essas juntas, ligamentos são absolutamente necessárias. Esses relacionamentos fortes, saudáveis, em que aprendemos a viver um com o outro. Terceira coisa que nós vemos aqui é o poder. O poder desse corpo, da igreja, é o amor. O amor é a força motriz de Deus, é o poder maior do universo. E Paulo ele destaca aí no verso 15 e 16, ele diz: antes seguindo a verdade em amor. A verdade é o fundamento dessa igreja, é o alicerce, é a verdade da palavra de Deus, mas o poder dessa igreja é realmente esse amor, o poder que cura, o poder que perdoa, o poder que transforma. Por isso Paulo diz assim: o amor de Cristo nos constrange, é Ele que motiva, Ele que impulsiona, como já mencionei aqui. O poder dessa igreja, o poder da vida cristã é o amor de Deus. Por isso somos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. O poder dessa igreja, que não é uma organização, mas um organismo vivo, dessa igreja que é a comunidade da esperança, que é a arauto da esperança nessa sociedade sem esperança, é exatamente o amor, o poder do amor. E é interessante que Paulo diz então no final do verso 16 aqui, que essa igreja, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. A verdade é a base da unidade, mas o amor é o poder vital. Ao mesmo tempo que nos mantém unidos, esse poder também atrai aqueles que estão separados de nós, que ainda não viveram a vida de Cristo, que ainda não foram salvos pela graça de Deus. Em último lugar, nós vemos que o resultado de tudo isso aqui, dessa dinâmica do corpo, do que Paulo descreve, é a edificação e o crescimento. Somos edificados na fé, somos fortalecidos na fé. Às vezes você para pensar assim: mas por que tantos cristãos hoje são fracos?
Por que o testemunho de muitos cristãos é tão débil? Por que há tanta gente que não faz diferença na sociedade? Por que tanta gente se torna inoperante na comunidade da fé no corpo de Cristo? Bom, irmãos, é porque nós não estamos vivendo nessa dinâmica do corpo. É porque nós estamos esquecendo que o nosso alvo é Cristo, e que a vida vem dele, que é o cabeça. Nós não estamos funcionando em cooperação, porque não nutrimos relacionamentos, e não estamos interessados em fazer a nossa parte no corpo. Estamos nos excluindo da graça, estamos nos excluindo de sermos bons dispenseiros, mordomos da graça de Deus, como de fato a Bíblia diz que nós somos. Estamos nos excluindo de fazer diferença na nossa comunidade, a partir da comunidade, na sociedade, na vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor. E aí então nós não vivemos essa dinâmica do amor, porque nós não queremos amar, nós queremos o nosso conforto, nós queremos pensar naquilo que nos beneficia. Há uns meses atrás eu conversava com alguém que foi líder de grupo pequeno numa outra denominação, numa outra cidade, e ele dizendo assim: eu nunca mais quero ser líder de grupo pequeno na minha vida. Eu falo, mas conta, por que você nunca mais quer ser líder de grupo pequeno na minha vida? Não, chegava as crianças lá, penduravam na minha cortina, entendeu? Mexia nas coisas lá no rack. Não, e depois eu ligava para todo mundo, preparava a reunião lá, aí dava 7 horas, a reunião às 8, o pessoal começava a ligar: hoje eu não vou, hoje eu não vou, hoje eu não vou. Aí eu comecei a ouvir as reclamações. As reclamações fazem muito sentido. Eu quase falei: você está certo. Você está certo. Porque racionalmente ele está certo. Dirigido pelo valor dessa cultura, está totalmente certo. Por que você vai ficar abrindo a tua casa para a criançada correr lá dentro da tua casa? Por que você vai ficar orando, convidando as pessoas, e aí chega na hora elas dão as desculpas mais esfarrapadas para não aparecer no grupo? Por que você vai ficar insistindo com pessoas que não querem? É verdade. Eu só não parabenizei ele por pensar assim, sabe por quê? Porque isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Você entende? Isso não tem a ver com o reino de Deus. Isso tem a ver com os valores dessa cultura, desse mundo. No reino de Deus, as pessoas são mais preciosas que as coisas. No reino de Deus, a gente se importa com as pessoas, porque a gente foi salvo pela graça, e a gente vai insistir, como mencionei nos 2 últimos domingos aqui, o texto de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 a 20, nós vamos insistir que as pessoas se reconciliem com Deus, como pessoas insistiram comigo para que eu fosse reconciliado com Deus. Então não vou desistir das pessoas. No reino de Deus, a gente abre a porta da nossa casa. No reino de Deus, a gente se importa com aqueles que não estão se importando com a gente. No reino de Deus, a gente realmente se preocupa com a salvação das pessoas, ainda que nem elas mesmas estejam se preocupando com a sua própria salvação. No reino de Deus é diferente. Então, às vezes, nós temos pessoas amarguradas, azedas, porque foram perdendo o referencial de reino de Deus. Foram perdendo essa dinâmica do corpo de Cristo. Foram perdendo, e aí os problemas se tornam maiores. E porque quando o conforto é minha prioridade, os problemas de relacionamento eles se tornam quase intransponíveis. Quando eu sou a prioridade no relacionamento, o foco está em mim, então realmente é quase impossível me relacionar com as pessoas e eu abrir a minha casa. É impossível, porque eu estou no foco, porque eu sou o centro. O reino de Deus ele tem esse poder do amor, o amor que transcende de não viver a mim mesmo. Não, é verdade. Eu creio que na nossa humanidade nós pensamos sobre essas coisas. Mas quando a gente volta para a palavra, para o reino de Deus, para a vida do Espírito, nós entendemos que esse é o corpo de Cristo. E que quando a gente vive assim, irmãos, o resultado é a edificação, é o crescimento. E glória a Deus por isso. E é isso que nós estamos celebrando como igreja. Eu estava pensando aqui numa menina que tem me impressionado. Esses 2 últimos domingos eu contei uma história assim, de gente que está vivendo esse reino de Deus aqui. E tem uma menininha que tem vindo à igreja, que se tornou membro da igreja, se batizou aqui, se converteu no nosso meio, que às vezes você olhando para ela, você não dá muito valor, no sentido assim, né? Ela parece que é bem quietinha, ela fica na dela, mas nos últimos meses, essa menina,
Se eu falar a cor do cabelo dela, você vai talvez identificar. É uma menininha de cabelo azul. Alaiane. Nos últimos meses, essa menina, além dela se converter a Jesus, tem 4 pessoas que se batizaram como produto do evangelismo pessoal dela. Não é que vieram num culto, porque no culto ela já trouxe muita gente. Mas 4 pessoas dos seus relacionamentos que ela trouxe para a igreja, que se batizaram, aceitaram Cristo, se batizaram, estão hoje aqui integrados à igreja. Mas o mais empolgante para mim, além disso, de ver que ela é uma pessoa que todo tempo ela tem atraído pessoas para Cristo, é o pastor João compartilhando comigo que numa conversa com a sua irmã e o namorado da sua irmã que também se batizou, o namorado que também está concluindo verdades básicas e vai se batizar, a irmã falando assim, dizendo o seguinte: olha, desde que a Lai, ela se converteu ao Senhor, ela tem sido uma bênção para a nossa família, para a nossa casa. A nossa casa tem mudado por causa da vida dela. A gente vê irmão brigando, a gente vê irmão ranzinza, a gente vê irmão se degladiando. Mas uma pessoa chegar aqui para uma igreja, para um pastor e dizer assim: depois que a minha irmã conheceu a Cristo, a nossa família mudou, a nossa casa mudou. São vários irmãos, uma casa, mas uma menina que passou a viver em Cristo e que se tornou cidadã do reino de Deus, é uma menina que tem ganho amigos, que estão inseridas nessa cultura individualista, longe de Deus, e que tem sido instrumento de transformação dentro da sua casa. Isso aqui é o reino chegando, irmãos. Isso aqui é o reino chegando na família. Isso aqui é o reino chegando na comunidade. Cada parte fazendo a sua função. Dificilmente eu vou conseguir entrar lá na tua casa, ou você entrar na minha, para ser agente de mudança dentro da minha casa. Mas se eu fizer a minha parte na minha casa, você fizer na sua, o reino de Deus vai visitando os lares, as famílias vão sendo transformadas, e o reino de Deus vai estabelecendo nesse mundo. A glória seja para Ele, porque Ele vai ser glorificado. Eu queria que você celebrasse comigo nessa manhã o fato de sermos igreja e podermos viver em comunidade. E eu queria pedir para você fechar os seus olhos e orar comigo nesse momento. Senhor, nós estamos aqui como igreja. Tem sido um fim de semana tão especial. Nós estamos tendo o privilégio de ver o Teu milagre acontecendo no nosso meio, nos relacionamentos, na vida do Senhor fluindo em nós. E é isso que nós oramos cada vez mais aconteça. Oramos que o Teu reino se estabeleça em nós, e que a partir de nós o Teu reino chegue, Senhor. Ó Deus, o Teu reino chegue nos lares, nas famílias, nos guetos, chegue nos clubes, chegue nas tribos dessa cultura, dessa sociedade, deste mundo. Que o Teu reino, Senhor, chegue ao coração das pessoas, dos nossos amigos. Deus, desperta cada um aqui. Vem com o poder do Teu Espírito, Senhor. Que o Teu amor nos constranja e nos leva a viver o Teu reino. Sejamos impulsionados, porque o Senhor entrou na história para nos salvar, entrou na história para nos transformar. E ao fazer isso, a Tua igreja nasceu. A igreja que é a comunidade da esperança, a igreja que vive o reino. Ó Deus, a igreja que estabelece o Teu reino nesse mundo. No nome de Jesus.